Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2024. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica Devocional Diário de Estudo das Sagradas Escrituras. E nesta quarta-feira a gente vai de Êxodo capítulo 38 e nós vamos falar da construção do altar, do pátio e também de um relatório feito ali da utilização de metais, né? Metais preciosos, ouro e prata, e o bronze também. Foi feito ali um relatório de quantidade e também de utilização desses materiais. Agora, o texto que me chamou a atenção e que de fato resume muito bem esse capítulo 38 é o versículo 22 e o 23. Na verdade, esses versículos ele encontram seu eco no versículo que a gente estava lendo aí até ontem, né, que é o 36:1, que fala exatamente algo parecido com o que está aqui no 38:22, que diz assim: Êxodo 38:22. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão e projetista, e também bordador em linho fino e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate. Então, fizeram tudo que o Senhor ordenou a Moisés. A passagem ela é simples. Ela trata de assuntos que já foram tratados. Aqui a gente tem que lembrar que Deus entrega para Moisés todo o projeto e depois, agora, né, nesse ponto aqui do relato, nós temos então a edificação, a construção do projeto que foi entregue por Deus para Moisés. E o que nós temos nessa passagem? A passagem trata do altar de bronze, do pátio e também do relatório das ofertas. A primeira coisa que o capítulo começa, fazendo aqui um panorama geral do capítulo, ele começa falando do altar de bronze com os seus utensílios. O altar de bronze, só para lembrar, era o local onde as ofertas seriam queimadas. As ofertas, especialmente as ofertas de animais, seriam então queimados, onde o holocausto seria de fato, né, feito, porque aqueles animais, a gente sabe, né, daqui a pouco a gente vai entrar em Levítico, aqueles animais, cada um representando a sua própria oferta, seriam então queimados. E onde eles seriam queimados? Nesse altar de bronze. E com o altar de bronze vinham também os utensílios para serem usados nesse altar de bronze. Por exemplo, recipientes para recolher cinza, também todo de bronze. Pás, pás mesmo, né, para ali puxar talvez aquele resíduo, né, que sobra depois do holocausto. As bacias de aspersão, garfo para as carnes e braseiros. Tudo isso foi então construído e o relato está aqui do versículo 1 até o versículo 8 do capítulo 38. Então, nós temos aqui agora a construção destes utensílios juntamente com o altar de bronze. Depois o capítulo passa a descrever, o texto passa a descrever o pátio com as suas divisões para cercar o tabernáculo e a entrada do pátio. O que a gente tem aqui agora? O pátio ele precisaria ser de tamanhos diferentes, porque como o tabernáculo ele era retangular e o lugar santíssimo ficaria no centro, até como se o lugar santíssimo ficasse no centro e para um lado, né, ficaria a outra parte que é o lugar santo. Essa lateral aqui do pátio ela seria menor do que essa parte aqui. Além disso, era para ser feita uma porta de entrada, né? Ou seja, uma maneira de fechar ali o pátio do tabernáculo. Isso também foi construído e a descrição está aqui do capítulo 9 até o capítulo 20
de Êxodo, a descrição então da construção aí do pátio. E aqui quando a gente fala de pátio, basicamente o que estava sendo construído eram as divisórias, né, para a espécie de cerca ali, né, feito de tecido, feito de cortinas, mas era somente ali uma divisória. O piso mesmo era o mesmo piso do local onde ia ser montado ali, onde ia ser, porque o tabernáculo ele era móvel, né? A gente vai ver isso depois. Ele vai transitar junto com o povo no deserto. Então ele era desmontado e depois ele era montado em algum outro lugar. E por fim, o relatório do ouro, da prata e do bronze que foram utilizados no tabernáculo. Esse relatório está aqui no versículo 21 até o 31. Eu só quero destacar aqui o fato de que a oferta do recenseamento, né, nós falamos disso aí na nossa exposição, a oferta de recenseamento, que era uma espécie de imposto em prata por cada indivíduo que fosse contado no censo, essa oferta aparece aqui agora e foi usada essa prata para construir ali grandes blocos de 35 quilos para segurar bem o tabernáculo, né? Então, como se fosse bases ali, né, para poder segurar as hastes, né, a armação do tabernáculo, para o tabernáculo não sair voando lá, caso houvesse algum tipo de vento, né? Então, foi feito então aqui agora esse relatório da utilização do ouro, da prata e do bronze. Bom, e o capítulo finaliza dessa forma. Eu quero fazer aqui algumas considerações acerca deste texto. Quais são as considerações que a gente pode fazer acerca desse texto? A primeira é em relação ao altar. O altar, ele serviu para um tempo na história do povo de Deus. Enquanto existiu ali o sacrifício, o altar foi usado e usado muito. Hoje, nós não temos mais esse altar não está mais em uso. Esse altar ele foi, de maneira histórica, descontinuado quando o templo foi destruído, né, pela Babilônia e levado ali, inclusive os utensílios do templo foram levados. Então esse altar ele deixou de existir exatamente nesse período. Houve momentos ali que voltaram e tudo mais, na reconstrução do templo e tudo mais. Então essa primeira maneira como esse altar foi destruído, depois o templo reconstruído, na volta do cativeiro babilônico e tudo mais. Mas quando os sacrifícios cessam, o altar também deixa de ter a sua função, porque a função dele era exatamente para queimar o holocausto. A gente poderíamos até dizer aqui, mas não tenho tanta segurança assim, que o grande altar da história, né, foi o Calvário, onde Jesus foi sacrificado. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui é que o altar deixou de ter a sua função. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns irmãos se referem àquela plataforma que a gente tem nas igrejas, né, aquela parte mais alta, como altar. Não é altar, é apenas uma plataforma, ou você pode até chamar de altar, desde que você não ache que aquele lugar ali é santo, né? Desde que você não ache que quem está ali é especial, quem está ali ocupa um lugar de honra. Já ouvi muita gente falando, né? Ah, mas fulano estava no altar de Deus, então não tem mais essa função. O que essas plataformas servem é para melhorar ali talvez a acústica, o visual e tudo mais, mas não ou não podemos chamar de lugar santo, né? Não tem mais esse tipo de serviço. O altar serviu para um tempo da história do povo de Deus. Outra consideração importante a ser feita do texto é um pequeno comentário que eu quero fazer acerca de um versículo que eu li aqui, que é o versículo 8, que diz assim: fez a bacia de bronze e a sua base com espelhos das mulheres que serviam à entrada do templo, da tenda do encontro. Olha só que legal. Eles usaram o espelho, né? Porque o bronze polido era usado como uma espécie de espelho.
E eles usaram esse bronze que as mulheres usavam como espelho para a elaboração, para a fabricação aqui dessa bacia de bronze. Qual é a consideração que eu quero fazer nesse caso? Irmãos, Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele escolheu usar o seu povo. Essa é uma das considerações mais lindas que a gente faz, especialmente quando a gente olha aqui para esse tabernáculo ou para outras edificações, e até mesmo quando a gente olha para o Novo Testamento e concluímos que Deus escolheu edificar o seu povo por meio de pecadores, né? Por meio de homens e mulheres que, para sua própria derrota e para sua própria tristeza, continuam cometendo seus pecados. Isso é importante de entender, porque por vezes nós podemos começar a achar que Deus pode fazer tudo sozinho, mas a forma como ele escolheu fazer foi usando o seu povo, foi usando pessoas como eu, como você, e isso é maravilhoso. Então eu queria fazer essa consideração desse versículo que eu li aqui, eu acho que ele é bem pertinente. Agora, sem dúvida alguma, a grande consideração do texto é o texto que lemos como texto base hoje, que foi o fato de que Bezalel fez, e os outros trabalhadores também, eles fizeram tudo como o Senhor ordenou. E talvez não, com certeza essa é a mensagem central desse capítulo. A consideração mais importante é essa: fazer tudo como o Senhor ordenou. Por vezes nós podemos achar que, principalmente com a nossa cabeça, século 21, que algumas coisas não fazem muito sentido, elas não são práticas. E como a gente vive em uma sociedade muito prática, as coisas precisam ter um motivo, as coisas precisam ter uma utilização prática, por vezes nós nos questionamos: meu Deus, mas para que isso? Para que a coisa desta forma? O fato dos trabalhadores fazerem exatamente como o Senhor ordenou, nos ensina que não podemos fazer as coisas como achamos melhor. Nós não podemos criar uma própria maneira de adorar a Deus. Existe a maneira que Deus estabelece, existe a forma como Deus estabelece, o conteúdo que Deus estabelece, e eu não posso achar que Deus vai abrir exceções para mim, Deus vai entender a minha situação. Olha, não faça isso, porque não é assim que nós somos ensinados na palavra de Deus. Na palavra de Deus nós somos admoestados a obedecer ao Senhor e, como esses trabalhadores, fazer tudo como o Senhor ordenou. Essa é o primeiro ponto aqui desta consideração, né? Os trabalhadores fizeram tudo como o Senhor ordenou. E o segundo ponto você pode já estar se perguntando: mas como eu descubro o que o Senhor ordenou? Deus, ele ordenou tudo em sua palavra. O que eu quero dizer com isso? Que a palavra de Deus deve direcionar as nossas vidas. Não podemos ser direcionados por nenhuma outra coisa a não ser a palavra de Deus. Foi isso que os apóstolos nos ensinaram, os profetas nos ensinaram, exatamente assim a igreja cristã viveu ao longo da história. Os reformadores, eles ressaltaram esse ponto ao levantar a bandeira do sola scriptura, para dizer que o que deve direcionar a vida do crente é exatamente a palavra de Deus. Tudo o que fazemos deve estar baseado na palavra de Deus. Tudo, pastor Léo, tudo, exatamente tudo. Exatamente tudo. Deve ter como base a palavra de Deus. Ela é o nosso, a nossa regra de fé e prática. Ou seja, aquilo que cremos e a partir do que cremos, aquilo que praticamos. Então, isso é maravilhoso e esse é o ensino que fica
desse texto, fazer tudo como o Senhor ordenou. Como cultuamos, como nos divertimos, como tratamos o nosso dinheiro, como tratamos o nosso cônjuge, como tratamos a vida solteira, tudo deve ser feito como o Senhor ordenou, e nós temos na palavra de Deus princípios que podem nortear cada área da nossa vida. E a última consideração aqui, para a gente já finalizar e passar para a oração, é que uma coisa também que me chamou muita atenção é a cultura de prestação de contas que existe no povo de Deus. Eles fizeram ali um relatório para mostrar onde estavam sendo aplicados, onde tinham sido aplicados todos aqueles recursos. Eles fizeram então um relatório. A cultura de prestação de contas é muito comum na fé cristã ao longo da história. Nos últimos anos, por causa do advento do individualismo, a nossa geração, a nossa sociedade é muito individual. Nós aprendemos, por exemplo, que nós não devemos dar contas a ninguém, só contas a Deus. Então, isso nós aprendemos, e aprendemos de maneira muito errada. A cultura de prestação de contas está presente em toda a Escritura e também ao longo da história da igreja. Crentes que devem prestar contas dos seus atos para outros irmãos, e isso para a proteção do próprio indivíduo. E aqui nós temos um exemplo disso, quando eles vão ali fazer um relatório do ouro, da prata e do bronze que foi utilizado. Moral da história, já para a gente concluir o nosso devocional de hoje: o relacionamento de Deus com seu povo envolve adorar a Deus de acordo com a sua vontade e propósito. E o desafio do Léo aqui hoje é exatamente nessa direção, né, gente? A gente está falando aqui sobre fazer tudo como o Senhor ordenou, e a aplicação final aqui é essa. Pare e pense um pouco sobre a sua própria vida e se existe alguma área em que você está fazendo alguma coisa que está contrário ao que as Escrituras dizem. Se isso acontecer, é tempo de você voltar atrás e colocar as coisas no lugar. Tá certo, pessoal? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí que falamos diante de Deus? Se você puder, então, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nós, mais uma vez, diante do Senhor, nos colocamos e louvamos ao Senhor por esta palavra nesta manhã. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos descreveu tudo o que o Senhor quer que nós façamos. Foi assim com os nossos irmãos no tabernáculo e é assim hoje também. Todas as nossas ações devem ser pautadas pela Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra que nos direciona e é sempre o melhor para nós, mesmo que não entendemos completamente, mesmo que por vezes vamos questionar, mas ainda assim a Tua palavra nos direciona em tudo. Pai, obrigado por isso. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.